Uma viagem profissional pode ajudar você a assumir o controle do seu tempo, evoluir na sua carreira com tranquilidade. Qual a sua opinião? Sou o Nivaldo J. Silva do canal Plano da Vida. O Plano da Vida é no sentido de todo o planejamento estratégico de empresa, a gente trazendo para um plano estratégico da vida, para vocês, líderes, empresários, empreendedores, poderem assumir o controle e ter aquele tempo para a família, para ter uma tranquilidade, né? E ter um equilíbrio para você ir atrás do seu propósito. E hoje nós vamos falar sobre viagens profissionais. Nos nossos módulos lá do Planejamento da Vida, nós temos o pilar de viagens, que é o último pilar, de 9. E dentro de viagens nós temos as viagens de passeio e as viagens de negócios profissionais. E essa é uma viagem profissional. Estou hoje aqui junto com o Guilherme, meu filho. Nós viemos aqui em um treinamento do Érico Rocha na cidade de Brasília, nossa capital. Então vou colocar algumas fotos, né, desse passeio, dessa viagem, desse compromisso, melhor ainda, desse compromisso. Então vou colocar aqui o momento aí que decolamos o avião, que eu gravei lá também, e algumas fotos que fomos correr, né? Então fomos na sexta-feira, nós chegamos na sexta-feira e vamos embora na segunda. Então, na sexta-feira, chegamos antes aqui, porque o evento era no sábado e domingo, hoje é domingo. E aí na sexta nós aproveitamos para cuidar da saúde, fomos lá caminhar, correr no parque da cidade, muito legal. E deu certinho, parecia que ia chover, no fim não choveu. E no sábado viemos para o nosso compromisso, o dia inteiro de palestras, foi até 8 horas da noite, o que era já planejado, né? Para quem já participou de eventos corporativos, sabe que muitos deles começam lá 8 da manhã e vai com intervalo aqui, ó, estão até preparando já um coffee break, porque depois do coffee break não para, vai até a janta. E por isso que nós já viemos antes, por isso que nós viemos para posar aqui, né, para ter essa tranquilidade. Nas viagens de negócios que eu já fiz, já fui para a China, Alemanha, Taiwan, né, aqui no Brasil, também América do Sul, alguns países, sempre visitando o cliente, ou lá na Ásia, fornecedores e feiras. Todas as viagens de negócio, quando possível, eu procuro chegar antes, um dia antes, para me localizar, para aproveitar também a questão do tempo que perdeu de viagem e, se possível, né, visitar algum ponto da cidade. Então aqui eu tive a oportunidade de ir lá correr, hoje, domingo, então nós temos na nossa família ali um critério que a gente vai todo domingo na missa, mesmo quando está viajando. Então já tive a oportunidade de conhecer várias igrejas ao redor aí de muitos lugares, até ao redor do mundo, algumas igrejas fora do país. E aqui não foi diferente, meu filho já localizou ali a catedral, vou até colocar também um vídeo aqui, um trecho, uma foto lá da catedral. E aí nós aproveitamos, fomos na missa e viemos depois para o nosso compromisso. E amanhã cedo a gente volta para o nosso escritório, o qual eu vou depois continuar com a segunda parte desse vídeo lá no escritório. Aqui, como é um curso de marketing digital, eles incentivam a gente a fazer isso que eu estou fazendo. Ligar a câmera, estou aqui com o computador aqui para me auxiliar, né, no roteiro aqui para poder conversar com vocês. Então, existem eventos que fica mais difícil um pouco, é verdade, de você ligar o celular lá e ficar gravando. Mas como nós estamos investindo em marketing digital, temos a Lug Commerce, que também já é voltado para o negócio digital, estamos acostumados com isso. Então temos o microfone, já sai falando e não tem problema. Mas o ponto aqui que eu queria passar para vocês que estão assistindo esse vídeo é isso.
é aproveitar as viagens profissionais. Viagens de família é uma coisa, né? Viagem com amigos, família, e viagens profissionais são as viagens que você vai para estudar, que você vai para visitar um cliente, visitar um fornecedor, visitar uma feira. Então, são essas viagens profissionais. E quando a gente trabalha em uma empresa, eu já trabalhei, fui até diretor de uma empresa, a gente até gosta de viajar profissionalmente porque isso vai para o nosso currículo, né? Mas necessita todo um planejamento para a gente viajar profissionalmente. Por quê? Porque, né, se der errado a viagem, você depois vai ter que responder para o seu chefe se deu errado alguma questão da viagem. E às vezes dá coisa errada, né? Então, que não seja por nossa responsabilidade, por nossa culpa. Então, já aconteceu com a gente em viagem de negócios, teve um voo cancelado, nós estávamos na China, deu um tufão e ficamos 3 dias a mais do que a gente ia ficar lá em Xangai, por causa do tufão. Então, ninguém tinha culpa. Mas já pensou se você está viajando profissionalmente e esqueceu de um detalhe? Então, a minha maior dica aqui desse vídeo na viagem profissional é você realmente checar todos os pontos, ser muito criteriosa na questão de chegar mais cedo no aeroporto, se precisar de passaporte, então checar o passaporte se está tudo válido, tudo correto, confirmar a data de viagem, confirmar a data no hotel, se está tudo na sequência, para evitar qualquer constrangimento. Se você vai para fora do país, mais importante ainda você ter, inclusive impresso, porque você chega da alfândega dos países, eles pedem, né? E se você está no digital ali, até você mostrar, às vezes eles começam a perder a paciência com quem está chegando, né? Então é importante você ter todas essas informações. A viagem aqui no Brasil, tudo mais tranquilo, mas mesmo assim, chegue antes no aeroporto, veja como que você vai fazer, se você vai chegar lá no seu destino, se você vai alugar um carro, ou se alguém vai te buscar, ou se vai de Uber, se o Uber, né, é fácil chegar. A maioria dos aeroportos tem um ponto específico, né, eles não chamam só de Uber, né, eles chamam de aplicativos, né, porque para o Uber não ficar indo lá no mesmo local dos táxis ou dos carros. Então são esses os principais pontos da gente se preocupar. Também a questão de gastos, o quanto você vai gastar, qual é o seu orçamento, é muito importante isso. Você ter um orçamento aí dessa viagem para você poder saber onde você vai almoçar, aonde você vai se hospedar, o meio de transporte e tudo mais. Certo? Um outro ponto, faça network. Vou colocar aqui algumas fotos de network que nós já fizemos. Não foram muitos, confesso. Nós somos do mercado de e-commerce e lá no e-commerce não se faz network com outros vendedores. Não faz. Porque é muito difícil alguém chegar e falar assim: o que você está vendendo? Está vendendo muito? Tô. E aí a pessoa de repente começa a querer vender o que você está vendendo. Já aqui, todo mundo conversa muito, muito mesmo. Então nos surpreendeu bastante. O network é algo muito, muito importante para você pegar dicas de... aqui nós chegamos para fazer inscrição, uma senhora falou, né, eu vi que estavam vendendo já o horário do almoço, era cedo, mas já estavam vendendo o ticket para o almoço. E aí a gente pegou e perguntou, já estão vendendo para o almoço? Ela falou assim, ó, tem um local melhor e mais barato ali fora. Eu falei, que legal. E nós fomos lá, realmente, muito boa comida, simples, bem caseira, muito bom. Valeu a pena a dica dela. Nossa gravação aqui, a ideia era essa, passar essas dicas para vocês. Continuamos na segunda parte, lá da Lug. Coragem, Deus é contigo. Agora estamos aqui no escritório da Lug Commerce, né? A outra parte do vídeo, nós estávamos lá em Brasília no evento do Érico Rocha. Foi um treinamento profissional. Então, hoje, né? Então, só anotar aqui, nós estávamos lá em Brasília,
no evento de marketing digital. E aí, hoje eu queria falar com vocês que esta viagem foi uma viagem profissional. Então não foi uma viagem pessoal, com a família, particular, nem foi uma viagem com amigos. Então no nosso plano da vida, dentro dos nossos pilares, nós temos um dos pilares que a gente chama de viagens. O que é muito bom, todo mundo gosta de viajar. Só que aí tem uma diferença entre viagens com família para diversão, para recreação, né? E também as viagens profissionais. Viagens profissionais, nós vamos falar um pouco aqui da necessidade da gente ter aquela questão corporativa. E aí tem alguns detalhes um pouquinho diferentes que nós já vamos explicar para vocês. Nas viagens profissionais, nós temos dois tipos aí. Uma de negócios e o outro tipo, que é a profissional ou corporativa. A principal diferença é que nas viagens de negócios, pelo que o próprio nome diz, é para você fechar algum negócio, é para você negociar algo que pode ser com o seu cliente ou pode ser com o seu fornecedor. Pode ser ali você visitando, eu viajei bastante a negócios pelo Brasil, também fui para algumas feiras fora do Brasil e eram viagens de negócios. Então, o objetivo do negócio é ir e fechar aquela negociação, que pode ser compra ou venda, né? Então, ela tem este foco. Ela geralmente tem um foco em curto prazo. Então, você vai, negocia e já vende o produto ou compra do seu fornecedor. Já as viagens profissionais ou corporativa, ela tem um foco de médio e longo prazo. Ela tem uma característica mais de conhecimento, de capacitação. E geralmente as viagens profissionais e corporativas, elas estão ligadas a cursos, feiras, possíveis fornecedores, eventos, visita em filiais, né? Se você trabalha em uma grande empresa e ela tem filiais espalhadas pelo Brasil ou talvez até mesmo no mundo, você vai lá visitar. Então, qual a principal diferença aqui entre uma e outra? É um pequeno detalhe. É que quando você vai fazer um curso, não é a curto prazo. Você não volta ali daquele curso e já coloca em prática tudo que você aprendeu. Nós temos uma técnica aqui na Lug de que toda vez que a gente vai a um treinamento, a gente procura aplicar 1% na segunda-feira. Mas veja, é 1%. Então, todo o restante necessita mais tempo. Em uma feira, muitas feiras que a gente visita aí em São Paulo, toda semana tem uma feira diferente. Você visita a feira, nem sempre você sai de lá com um negócio feito. Por quê? Você pode pegar um catálogo, depois você vai visitar o fornecedor, possível fornecedor, você vai conhecer mais, você vai agendar um teste do produto dele na sua linha de produção e por aí vai. Nesse sentido, a viagem profissional pode ser para você que não trabalha em empresa, mas está se capacitando. E foi o meu caso nessa viagem para Brasília. Foi uma viagem profissional, não foi de negócio e não foi de passeio. É verdade que conseguimos aproveitar, nós vamos colocar aqui um pequeno trecho aí que nós fomos lá num parque da cidade, nós fomos na missa também, então lógico que pelo caminho você vê um pouco da cidade, mas nós não fizemos city tour, um turismo ali pela cidade de Brasília. E ela foi no sentido, essa viagem, de capacitação, de ampliar o conhecimento em marketing digital. Então foram 2 dias de treinamento. Treinamento, vocês que já participaram de treinamento, é das 8 da manhã às 8 da noite, 8h30 da noite, com pausa ali, breakfast, mas pouca coisa, também uma pausa para almoço, nada demais de tempo assim. E volta para aula mesmo, de você escrever. Então, nesse sentido profissional. E eu aqui trago uma dinâmica, um desafio para vocês. Escreva
né? Pode ser num papel aí com vocês, pode ser aqui no nosso comentário. Quando foi o último momento profissional que você dedicou para você? Não estou falando só da empresa, que existe sim, a empresa, se você está trabalhando numa empresa, ela pode ter pago um curso para você no Senai, um curso de capacitação, curso de vendas, tudo bem. Mas a pergunta agora é para você. Quando foi a última vez que você investiu em você? Então, é sempre importante a gente investir na gente. E para isso tem essas questões dos nossos pilares das viagens. Como toda viagem, é muito importante um planejamento. Com um pequeno detalhe, uma pequena diferença entre uma viagem pessoal que você vai pagar do seu bolso ou uma viagem profissional, onde você também às vezes vai investir ou a empresa que você trabalha vai investir. A diferença no planejamento é que o planejamento precisa ser feito com bastante antecedência na empresa. Em alguns casos, 1 ano antes. Porque as empresas de médio e grande porte, ela faz lá um orçamento, budget. Ela faz um orçamento do ano. E aí, se você tem a intenção, o plano de visitar uma viagem internacional, uma feira na Alemanha, né? Lá na Alemanha existem muitas feiras que são as feiras número 1 dos setores, setor metal mecânico, setor da saúde. Eu já estive em Düsseldorf, na feira médica, a maior feira do setor médico de equipamentos do mundo. E aí, para você ir em uma feira internacional, você precisa avisar o financeiro com muita antecedência. Muitas vezes um diretor precisa aprovar essa viagem. Então, por isso, a questão de planejamento dos gastos é muito importante. Na nossa vida particular também é importante, mas na empresa, se você não fizer esse planejamento, muitas vezes você não vai viajar, você não vai conseguir. E aí você pode estar perdendo uma oportunidade para desenvolver melhor o seu setor na empresa que você trabalha. Se você é empreendedor, também é importante isso, mesmo que seja você. Para quê? Para você colocar no seu orçamento. Neste ano eu vou para São Paulo, por exemplo, eu fui lá para Brasília. Tive que pagar combustível, Uber, combustível daqui para até o aeroporto, né? Depois lá, Uber, passagem, hotel, alimentação, tudo tem gasto. Então você precisa depois fechar e ver quanto que você gastou e ver se o seu negócio, né, que está em desenvolvimento, você está empreendendo, tem condições de pagar mais eventos iguais a esse. Faz sentido? Te ajudei nessa pequena dica? Então, pense em planejamento. E se você trabalha numa empresa, também pense nas principais feiras que existem em São Paulo, no mundo. Leve para o seu diretor. Olha, seria muito bom participar desse evento. E aí, leve o orçamento, quanto que seria, qual o possível retorno que você teria, na verdade? E aí, na viagem, se você for para fora do país, um momento muito importante é você aproveitar o momento que vai estar lá e visitar algum fornecedor. Eu já fui para a China algumas vezes e nas viagens da China, além de feira, que nós participamos de visitando, a gente agenda visitas em possíveis fornecedores. Então entra nessa parte, não de negócio exatamente, mas de possível fornecedor. E quando visitamos o fornecedor, entra em negócio. Nivaldo, mas por que essa pequena diferença? Porque quando você vai fechar um negócio, você volta e a sua equipe vai perguntar: fechou o negócio? Deu certo? E você vai responder: sim, ótimo. Não, é ruim. Então, esse pequeno detalhe que gera toda uma expectativa. Quando você vai em uma viagem profissional, você não tem essa expectativa. Você tem a expectativa de desenvolver novos fornecedores, desenvolver novas ideias e aprender. Viagem de negócio não é improviso, é decisão estratégica. Uma viagem de negócio bem-sucedida vai te proporcionar participar de mais. Se você não planejou direito e começa a ter algumas falhas,
você mesmo que seja a sua empresa, você vai ter que reduzir a quantidade de viagem. E se você trabalha em uma empresa, também não é bom você, né, não ter concluído algum item importante ou ter esquecido. Por isso, pense aqui, planejamento das viagens de negócios. No plano da vida, nós temos lá o pilar viagens, porque as viagens ela amplia a sua educação, os seus negócios, network. Vou colocar aqui também algumas fotos de network que a gente fez contato lá com as pessoas, com participantes e com membros da equipe também que estava dando treinamento. Isso aproxima o relacionamento, coisa que se a gente não tivesse ido lá não teria sido possível. E com isso tudo, nós temos o crescimento pessoal. Nosso plano da vida tem o propósito de assumir o controle do tempo. É isso, do tempo. E foi o que a gente fez nessa viagem profissional, eu e o Guilherme, né, no sentido de ampliar nosso conhecimento. Eu espero que tenha gostado do conteúdo. Nós estamos aqui no YouTube com vários vídeos aí. Mês passado nós fizemos 28 lives. Segue a gente, assiste as lives aí, deixe seus comentários e nós vamos gravando mais vídeos por aí. Um abraço, fiquem com Deus.